extensa. Gostaria que a gente realizasse essa leitura. Capítulo 1 de Gênesis, do primeiro versículo até o versículo de número 26. Gênesis, capítulo 1. Do primeiro versículo até o versículo 27. Gênesis 1, de 1 a 27, cada um lendo um versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra sem corrente, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, e foi tarde e manhã o dia primeiro. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre as águas e as águas. Deus fez firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas, que estavam por cima do firmamento das águas. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Ao solo seco chamou Deus de terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Deus disse: produza a terra relvas, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo suas espécies, que tenham em si suas sementes sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E houve tarde e houve manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para as estações e para dias e anos. Sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim fez. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi tarde e manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Deus também criou os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastam, aos quais povoavam abundantemente as águas segundo suas espécies, e toda a ave que voa segundo sua espécie. Deus viu que isso era bom. E Deus nos abençoou dizendo: nesse segundo, multiplicai-vos, enchei a terra, enchei as águas, os mares, e na terra se multipliquem as aves. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Fez Deus os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra conforme as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo o resto que se arrasta sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém. Então, versículo 27. Queridos, hoje nós vamos estar analisando. É algo, não sei, aqui, quantos tiveram o privilégio de ver se crianças se criaram na escola dominical. Quem teve esse privilégio já passou isso várias vezes.
Primeiro dia, segundo dia, a gente pode saber de cor. E hoje nós vamos estar analisando cada dia que Deus criou. E é uma coisa interessante como nós vamos descobrir coisas que a gente passa o olho e nem imagina. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, queridos, não no nosso meio, mas há uma discussão muito grande entre alguns teólogos que eles querem dizer, e alguns cientistas também, eles querem afirmar que o mundo não foi criado em 6 dias. Eles batem na tecla que cada dia não tem que ser um dia como que é hoje. Quer dizer que cada dia, alguns dizem que cada dia tem que ser 1 milhão, 1000 anos, né? Como na Bíblia fala, né, que um dia para Deus são como 1000 anos. Então o cara que fala, não, cada dia é 1000 anos. O outro fala, não, cada dia é uma época, porque estão tentando justificar que a Terra tem 6 milhões de anos, a Terra tem isso. Mas, queridos, a gente vê nitidamente que cada dia significa um dia. Imagina se cada dia fosse 1000 anos, e quando Deus falava, houve tarde e manhã. Quer dizer, a tarde era de 500 anos, e a manhã mais 500 anos. Então não tem como. O dia, que a Bíblia se refere aí, literalmente é um dia. Então nós temos alguns motivos para isso. Por quê? Primeira coisa que a gente pode ver, o significado da palavra que é usada, dia, no hebraico, que é a palavra yom, denota um dia natural. E é uma regra que tem que ser adotada, que o dia significa dia. Se Deus quisesse falar que era época e anos, falou isso. Não sei quantos lembram daquela visão que Daniel teve. Como que fala em Daniel? Fala que houve 7 tempos. Ninguém pode falar que tempos são esses? Um, 2 anos, não. Fala 7 tempos. 7 tempos, 3 tempos e meio, mas 3 tempos e meio. Então aqui é um tempo. Aqui não. Quando a Bíblia fala que é dia, a Bíblia fala que é dia. A segunda coisa que nós podemos ver, o autor de Gênesis parece ter nos aprisionado absolutamente na interpretação literal, acrescentando quanto a cada dia as palavras houve tarde e houve manhã. Cada um dos dias mencionados tem precisamente uma tarde e uma manhã, coisa que dificilmente se poderia aplicar a um período de 1000 anos, como nós acabamos de falar. Então, literalmente é isso. Mas um outro argumento forte, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 9 a 11. Esse argumento aí é praticamente decisivo para falar que o dia da criação de Gênesis é o dia mesmo. Gênesis capítulo 20, versículo 9 a 11. Cada um pode ler um versículo, por gentileza. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos, nem tua família, nem teu servo, nem tuas servas, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, esse texto de Êxodo deixa claro que quando em Gênesis fala que é dia mesmo. Olha, em 6 dias Deus fez o mundo. Olha, Israel, vocês vão trabalhar em 6 dias, mas no 7º dia vão descansar. Então, não tem como fugir disso. A própria Bíblia explica que o dia de Gênesis é o dia mesmo. Outro argumento, os últimos 3 dias, exatamente improvável que diferença deles como um período de milhares de anos, diferente dos dias comuns. Pode também indagar porque se requeriria um período tão longo assim para, por exemplo, a separação de luz e das trevas. Quem colocou que tinha que vir, nós vamos ver aqui. Deus levou um dia, nós lemos, para separar o dia da noite, as trevas da luz. Deus iria levar 1000 anos para vocês? Possível. Deus ia levar 1000 anos para fazer os peixes surgirem. Deus ia levar 1000 anos para construir o homem. Nossa Deus, isso aí não seria nem Deus. 1000 anos para fazer o homem. 1000 anos para a água separar para cima e a água separar para baixo. Então não tem como. O que Deus fez é nítido. Foi num dia. Certo? Agora nós vamos ver, queridos, a obra dos dias separadamente. Vou
observamos na obra da criação uma definida graduação, sendo que a obra de cada dia se encaminhava para a obra do dia subsequente e a prepara, combinando tudo na criação do homem, na coroa das obras, nas mãos de Deus, a quem foi confiada a tarefa de fazer que toda a criação fosse subserviente à glória de Deus. Então, o que a gente vai ver agora aqui, a partir de agora? Que um dia servia de preparação para o outro dia. Então, agora vamos puxar para a memória. O que Deus fez no primeiro dia? Aí você vai ver, vamos ver lá. Gênesis capítulo 1, versículo... Gênesis capítulo 1, versículo 3 ou 4. Versículo 3. Gênesis capítulo 1. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4 aqui para mim. 4, versículo 5. E viu Deus que a luz era boa, e a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, qual foi a primeira coisa que Deus fez? A luz. Logo depois da luz, e por causa da luz, né, Deus pôde fazer a separação entre a luz e as trevas. Lógico que nós sabemos disso, mas é bom a gente registrar que, queridos, é diferente, igual o dia de hoje. Hoje nós não vimos o sol, aconteceu muito esporadicamente, mas estava claro. Então, o que faz o dia ficar não é o sol. O dia já tem a sua claridade. Por isso que Deus fez aqui. Ele criou a luz. O dia já tinha luz. Não é por causa do sol. Nós vamos ver lá no quarto dia que o sol veio para auxiliar. Então já tinha a própria luz do dia. Então no primeiro dia Deus fez a luz e criou a separação entre luz e trevas. O que constitui dia e noite. Nós já vimos isso, lógico, né? Tem muitas noites que não tem lua. Deixou de ser noite? Não. Porque Deus determinou tantas horas de claridade, tantas horas de escuridão. Certo? No segundo dia, no primeiro dia Deus fez a luz e separou a luz das trevas e constituiu dia e noite. Segundo dia, vamos ver o que Deus fez? Está no versículo 6. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas, separação entre as águas e as águas. 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Versículo 8. Deus chamou o céu ao firmamento, e houve tarde e houve manhã no segundo dia. Então, queridos, o que a gente está percebendo? Não sei se vocês já perceberam. Primeiro dia da criação, luz. Logo depois da luz, o que aconteceu? Uma separação. Segundo dia, o que Deus fez? Outra separação. Então dá para entender que quando disse que a terra se forma vazia, era um caos, porque estava tudo misturado, confuso. Aí Deus começou a separar. Aí, vamos deixar claro, hoje a gente não usa isso, mas quando você olha para o alto, você fala que aquele é céu. Mas na verdade, na concepção de Deus, é firmamento. Aonde são as estrelas, a lua, pode ver que Deus ia preparando tudo. Deus preparou o dia, a luz, preparou o dia e a noite. Aí no versículo 6, Deus separou as águas de baixo e as águas de cima. Aí nas águas de cima, tem gente que quer criar um monte de coisa. E as águas de cima são as nuvens. A divisão das águas. Em cima tem água e mais tem água. São as nuvens. Então no segundo dia, o que Deus fez? Separação das águas. Vamos ver alguns textos da Bíblia aí? Do primeiro livro, nós vamos para o último livro. Apocalipse, capítulo 4, versículo 6. Depois 15, 12. Algumas pessoas querem dizer que a separação das águas é que Deus criou o mar de vidro. Não. A separação das águas foram as nuvens e as águas de baixo. Apocalipse 4, 6. A gente lida. Essa eu gostei. Pode ler o 15, então. 15, 12. Vi como que 2. É 15, versículo 12. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta da sua imagem, e do número do seu nome, que se achava em pé no mar,
viviam sendo harpas de Deus. Deve o quê? Harpas de Deus. Harpas. Queridos, tem pessoas que querem dizer que a água que Deus colocou para cima seria essa aí. Não era essa aí. A água que Deus colocou para cima eram as nuvens. O mundo espiritual já foi criado. Agora é o mundo físico que está acontecendo. Então, quando Deus separa as águas de baixo e as águas de cima, era juntando as águas que no próximo dia virariam oceanos e mares, e em cima as nuvens. Então, o segundo dia foi feita a separação. Apocalipse 4, 6. E havia diante do trono como que um mar dividido, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, cor de anjos e por trás. Então, o pessoal quer usar esse texto para falar que era o mar dividido, não. E aqui, queridos, a gente estudando, fica fácil. Como que Deus fez dilúvio? Não foi fácil para o dilúvio? Porque tinha água embaixo, tinha água, ele abriu as duas comportas, não sobrou mais nada. Aí dá para a gente entender com mais nitidez para Deus a facilidade do dilúvio. Tem até um texto do dilúvio que fala o quê? Que Deus abriu as comportas, foram abertas, de baixo e de cima. Terceiro dia. E Deus criou no terceiro dia? Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Pode olhar aí também. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mais, e viu Deus que isso era bom. Então, no terceiro dia, mais uma vez, houve separação. O que separou agora aí? A porção molhada da porção seca. Então Deus separa agora a água do seco. E o que a porção seca Deus chama de terra. A porção seca Deus chama de terra. Então no terceiro dia, Deus faz a separação das águas e da terra. Aí o versículo 11 continua. E disse Deus: produz a terra erva verde, que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Então, queridos, alguém lembra aí para mim, por gentileza? Salmo 104, versículo 8. Salmo 104, versículo 8. Salmo 104, versículo 8. Elevaram os seus montes, desceram os seus vales, até o lugar que lhes havia preparado. Então, quer dizer, quem diz o quê? Repete aí para mim, querido. Elevaram os seus montes, desceram os vales, e até ao lugar que lhes havia preparado. Está falando de Deus. Deus, cada montanha que tem, foi feita agora aqui, ó. O Everest, o Conselheiro dos Anjos, tudo foi feito nesse momento que Deus, ó, junta a terra aqui e junta o mar aqui. Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Atlântico, os rios, Rio Amazonas, tudo foi nesse dia aqui. No terceiro dia tudo foi separado. E aí, querido, uma coisa interessante, tem pessoas que têm uma mente bem criativa. Quando Deus fala, produz a terra, quer dizer que a terra existe sozinha. Queridos, a terra é inanimada. A terra não pode funcionar sozinha. Quando Deus fala, produza, é que Deus estava dando uma ordem de criação. Deus está dando uma ordem. Ele deu uma ordem e as plantas surgiram conforme Deus tinha falado. E aí a gente vai observar que tem 3 tipos de vegetais que aparecem aí. Deus produz a terra relva, ervas que têm semente, árvores frutíferas e segundo sua espécie. Primeiro, qual foi o primeiro tipo? Relva. Relva não produz nada. Nada. Só relva. Uma grama, por exemplo. Relva. Aí qual foi o segundo tipo de vegetal que Deus criou? Ervas que têm semente. Outro tipo. E qual foi o terceiro tipo? Árvore frutífera. Árvores frutíferas. Então são 3 tipos de vegetais que Deus criou. Uma é só relva. Só vamos mato, grama. O terceiro tipo aquele que daria semente, lógico que seria a flor. Cole, tudo isso Deus criou. E o terceiro tipo, as árvores frutíferas. Vamos lá, agora vem o 4º dia, versículo 14. Terceira elevação.
O terceiro, então, lê para mim. A terra, pois, produziu ervas que dêem semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Só continuação. Exatamente. E viu Deus que isso era bom. Então, no terceiro dia, o que Deus criou? A separação da porção seca, da molhada, mares, terra e oceanos e mares, e ali ele criou a vegetação. Vegetais que eram só relva, que estavam flores, que estavam frutos. Vamos aumentar a nossa memória? Primeiro dia que Deus criou o primeiro dia? Pode falar, tá certo? Luz. Luz, isso todo mundo junto, bonitinho. Primeiro dia Deus criou a luz. Segundo dia Deus criou? Não, é o terceiro. O dia e a noite. O firmamento, separação das águas de cima e as águas de baixo. No terceiro, Deus criou a terra e os mares e os vegetais. Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais para estações, para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e as colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e noite, e fazerem separações de luz e trevas, e viu Deus que era bom. Vamos lá. Deus criou os luminares, os luzeiros, os portadores de luz, para servirem a uma variedade de propósitos. Então, primeiro motivo que Deus criou os luminares, dividir o dia e a noite. Primeira coisa. Segunda coisa que Deus criou os luminares, qual foi o objetivo? Para servir de sinais, indicar os pontos cardeais, pressagir mudanças nas condições do tempo, e servir de sinais de importantes eventos futuros e juízos vindouros. Um exemplo disso, o que anunciou o nascimento de Jesus na natureza? Uma estrela. Uma estrela. Qual foi o pacto que simbolizou o pacto de Deus com Noé? Arco-íris. O arco-íris. O que foi que fez com que Josué orou? O que Deus falou? O sol. Então, queridos, tudo isso eram eventos. Davi, o rei Davi é conhecido como o quê? Tem a estrela de Davi. 6 pontos. Então, Deus já criou os luminares com o objetivo de marcar épocas, de marcar estação, de marcar mudança de tempo. E nós vamos ver bem na frente que tinha as festas da lua nova, tinha inúmeras coisas que eram baseadas pelos astros e estrelas. Deus também criou as estrelas para quê? Para estações, para dias e anos. Isto é, para atender ao propósito de efetuar mudanças nas estações, a sucessão dos anos e regular a ocorrência de dias festivos e especiais. Isso é simples, querido. Você, no inverno, você sai no sol do meio-dia, você soa, tem que ser até se gruda. Se for no verão, não pode ser. Tem que ir com o mínimo de roupa, senão você toma. Por quê? Para marcar a época. Para marcar a época. Eu fico observando muito. No verão, 8, 9 horas da manhã, você já está procurando a sombra. No inverno, 10 horas da manhã, está procurando o sol. Fica todo lado do sol. É isso que foi os luminares, para marcar a época das estações. O quarto motivo também dos luminares serve como luzes para a terra e assim possibilitar o desenvolvimento especiais. Então, no quarto dia, Deus criou os luminares. No quarto dia, Deus criou os luminares. E o que Deus criou, queridos? No quinto dia, versículo 20. Disse também Deus: povoe-se as árvores e chamas de seres viventes, e põe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que nascejam, os quais povoavam as árvores segundo as suas espécies, e todas as árvores segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus nos abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então, queridos, no quinto dia, Deus criou as aves e os peixes, todas as criaturas do céu e dos mares. Por que isso? Se vocês param para analisar, a maneira delas se reproduzir é bem parecida.
As aves vivem em bando, os peixes vivem em cardumes, são bem parecidos o meio de eles procriar. As aves geralmente, se não foram todos, mas pelo menos a maioria, são através de ovos, os peixes também através de ovos. Então, queridos, Deus criou no fim do dia os animais que têm uma similaridade na sua reprodução. Certo? Sexto dia que Deus criou. Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Fez Deus os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem e semelhança. Deus os criou, homem e mulher. E Deus abençoou e disse: sejam fecundos, enchei-vos da terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rastejam pela terra. Amém. Queridos, no sexto dia, eu achei interessante a classificação que a Bíblia traz aqui. Ou seja, no sexto dia, Deus criou no tudo da terra seres viventes segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens. O homem tenta, de todas as maneiras, tentar domesticar um animal selvagem. Não funciona. Isso não funciona, porque já foi da criação. O animal doméstico, vamos citar uma coisa aqui, é o cachorro, é o gato, eles são domésticos. Isso aí vai ficar dentro de casa tranquilamente. E tem os animais selvagens, eles estão na selva, eles vivem lá. Se você tirá-los de lá do seu habitat, vai ter problema e uma hora vai criar problema para você também. Então, queridos, Deus criou todas as coisas perfeitamente. E quando ele fala, produz a terra, não é que a terra ia criar. Deus tem uma palavra de criação. Mas aí, queridos, vem a principal parte da criação. Como nós falamos no começo, uma coisa interessante, queridos, eu quero que a gente grave isso, todos nós. Tudo que existe na terra, Deus fez por nossa causa. Tudo que tem. Deus não criou a terra para o leão, Deus não criou a terra para o macaco, Deus não criou a terra, nada disso. Tudo que Deus fez, Ele foi fazendo, cada momento, uma preparação para que a gente viesse e fosse colocado no mundo. A criação, a coroa da criação, somos nós. Deus preparou tudo para nós. Vamos imaginar o seguinte, vamos supor aí que você vai casar. Aí você faz, seu enxoval, o seu noivo, vai montar a casa, e monta a casa, compra isso, compra aquilo. A ideia dele é o quê? Aquela casa, o enxoval é tudo para você. É essa que é a ideia da criação. Tudo que Deus fez foi para nós, os homens. Para a gente usufruir, para nós, as pessoas, usufruímos. Então nós somos a coroa da criação. Tudo foi feito para nós. E o interessante, queridos, e nós já destacamos isso com outras vezes, tudo é falar, produza, age, apareça, produza. Nós não. Nós somos bem diferentes. Deus para tudo e reúne e fala, façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Qual é a ideia de Deus? Que nós já éramos especiais. Quando Deus fala de imagem e semelhança, a ideia de Deus era o quê? Iríamos ser idênticos a Ele. Teremos habilidades, teremos autoridade como Ele tem e como nenhum outro animal tem. Se para analisar, nós somos superiores a toda a criatura. Tudo que Deus criou é inferior a nós. Nós somos privilegiados, somos a coroa da criação de Deus. Quando Ele fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e não é para espantá-los, desde que tudo que precedeu foi apenas uma preparação para o surgimento do homem, a coroa da obra de Deus, o rei da criação, porque o homem foi destinado a ser imagem de Deus. E quando se acrescenta que ele foi criado conforme a semelhança de Deus, isso meramente acrescenta a ideia de que a imagem é de todos os modos semelhante ao original. Em todo o seu ser, o homem é a própria imagem de Deus. Então Deus criou o mundo, não foi para ele.
Às vezes a gente não para pensar nisso. Deus descansou. O descanso de Deus, no sétimo dia, é uma situação diferente. Deus cessou a sua obra criadora. Deus não criou mais nada em termos da criação inicial. Mas isso deve ser acrescentado a um elemento positivo. Qual é esse elemento? Que ele, Deus, teve prazer em sua obra completa. A ideia de Deus não criar mais nada é tipo aquela ideia: missão cumprida. Estou satisfeito. Fiz. É igual você acaba de fazer um almoço, você olha para nós. Fiz o almoço. Não é que você não vai fazer mais nada na sua vida. Você está satisfeita ou satisfeito por aquilo que você fez. A ideia de Deus parar para descansar não é que ele tinha cansado. Ele parou para admirar prazerosamente o que ele tinha feito. E isso incluía nós, os seres humanos. A ideia de Deus separado, a ideia de um artista, quando para ver a sua obra-prima. Não é que ele não vai pintar mais, mas ele para e olha, nossa, perfeito. Foi bonita. É essa a ideia que Deus nos dá quando fala que ele parou por tudo aquilo que ele tinha feito. Cessou completamente a criação. Deus se alegra com a sua criação. Você conhece nela o reflexo das suas gloriosas perfeições. Eu não sei quais são as habilidades que vocês estão aqui, por esse presbítero, né, o que da diaconisa, não sei os demais, o primeiro evangelista, o Wellington, mas você não tem aquele prazer, eu falo do presbítero, quando você acaba de cantar, tocar um hino, você fala, não errei uma nota. Nossa, os acordes que eu fiz, as dissonantes que eu fiz, você fala, caramba, nossa. Você para, senão, você começa pensando, nossa, isso foi um horror. Talvez eu estou cantando, não teve isso que aconteceu? Foi isso que Deus fez. O evangelista prega, e nós sabemos quando nós fizemos o nosso melhor. Eu comecei a cozinhar esses dias, aprendi a cozinhar esses dias. Aí eu errei, né? Eu coloquei o alho para fritar, né, para temperar o feijão. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou muito distraído. Deixei o alho lá e fui fazer outra coisa. Eu liguei o alho, voltei e joguei o feijão. Mas o danado do feijão ficou gostoso. Rapaz, que feijão gostoso. Né? Que feijão gostoso. Mas o que foi aquilo? Eu parei e falei, rapaz, que feijão, comi feijão com gosto. Feijão gostoso. E era a ideia que Deus tinha da criação. Ele parou e olhou assim, ó. Tudo estava perfeito. Tudo estava perfeito. É isso que a ideia, quando Deus para olhar a criação, é a ideia que ele tem. Que tudo que ele tinha feito estava perfeito. Igreja, isso inclui a sua vida e a minha vida. No estado espiritual e físico também. Nós somos a manifestação da perfeição de Deus. Nós somos perfeitos. O que nós temos de errado são nossos pecados. Mas a criação de Deus é perfeita. Amém, igreja? Então, igreja, hoje nós tínhamos a última parte da criação, analisando dia a dia cada etapa. Semana que vem, com a permissão de Deus, na outra, semana que vem é aniversário da igreja, na outra, nós estaremos falando de um assunto interessante sobre a previdência de Deus. É um assunto também muito interessante. Amém?